Ok, gente. Vocês já estão enxergando aí a apresentação da aula? Me deem um ok aí. Sim, Ok. Então, gente, na última aulinha da semana passada, nós terminamos falando em sistemas de amortização. E o último exemplo que nós fizemos foi este exemplo 2, né, que falava aí que um apartamento no valor de 100 mil ele foi financiado pelo sistema francês de amortização, que é o sistema Price, que eu já falei para vocês, né? Foi dada uma entrada de 10 mil e depois foi parcelado em 10 vezes, né, iguais e sucessivas, quer dizer, uma após a outra, né, vencendo a primeira um mês após a assinatura do contrato. E a taxa de juros utilizada foi de 1,8% ao mês. Bom, e nós resolvemos o exercício, aí nós preenchemos a tabelinha aqui. Bom, nós vamos fazer mais um exemplo de tabela Price, a gente já vai acabar relembrando, né, o assunto da aula passada. E depois já vamos ver o sistema SAC, que é outro sistema de amortização também muito utilizado e muito importante. Acredito eu que até para a prova do Enem o sistema de amortização constante ele seja mais interessante do que o Price, né? Ok? Mais importante, vamos dizer assim. Então, meus queridos, bora lá então. Vamos começar aqui então com o exemplo 3. O exemplo 3 ele diz assim: um empréstimo no valor de 50 mil reais foi feito pelo sistema Price, né, que é o sistema francês de amortização, sem correção monetária. Aí muitos me perguntam assim, professor, mas sem correção monetária isso significa que não vai rolar juros? Não, não é isso. Correção monetária significa que o que você assinou no contrato está assinado, você não vai ter reajustes. Por exemplo, a taxa é de 30% ao ano, lá pelas tantas eles mudam, agora é 45% ao ano. Não, se a taxa acordada no contrato é 30% ao ano, vai ser sempre a mesma taxa. Então, isso que significa não ter correção monetária, tá? Então, vamos lá. Quais são as condições desse empréstimo de 50 mil reais? Carência de 4 meses. O que significa carência de 4 meses? Você não vai pagar o financiamento nos 4 primeiros meses, tá? Ok. 4 parcelas mensais iguais e sucessivas, significa que as parcelas são iguais, é sistema francês, que é o Price, ok? E sucessivas, é uma após a outra, vencendo a primeira um mês após a carência. Então, venceu a carência, no próximo mês começa a pagar a mensalidade, tá? Taxa de juros compostos de 30% ao ano, então nós temos aí uma taxinha de 30% ao ano. O juro será incorporado ao capital, isso aqui é muito importante. O juro será incorporado ao capital durante o período de carência. Então quer dizer o quê? Não existe almoço grátis, pessoal, tá? Coloca na cabeça. Vamos supor que vocês vão numa loja e comprar um carro 0 km, tá? Compra o carro hoje e pague só daqui a 5 meses, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Pessoal, você vai estar pagando juros. Ah, professor, mas eu não paguei nada nesse período. Sim, mas os juros que rolou naquele ano que você não pagou, ele vai ser incorporado ao valor do carro para ser pago quando você começar a pagar as parcelas. Então, na verdade, esse juros vai ser diluído nas parcelas. Bom, então, gente, os juros ele será incorporado ao capital, mas não será pago durante a mesma. Ou seja, quer dizer o quê? Que os juros ele vai ser incorporado no valor do bem, né, desse empréstimo aí no caso, mas ele não vai ser pago no período de carência, ele vai ser pago somente quando começar a pagar as parcelas. Então vamos entender bem isso aqui, como é que funciona, tá? Bom, já vamos direto para isso aqui, tá? A gente já volta a fazer o cálculo da parcela. O que acontece é o seguinte, aqui foi pego o empréstimo na data zero foi pego o empréstimo, e aí ele ficou 4 meses sem pagar. Ó, 4 meses sem pagar. Esse aqui é os 4 meses do período de carência, ok? Só que olha só, aqui na data zero, ele pegou emprestado 50 mil. Esse 50 mil ele vai rolar juros até chegar aqui nessa data que é o quarto mês,
tá? Onde termina a carência dele. Só que aí, então, o que a gente vai fazer? Vamos lá comigo, todo mundo comigo. Primeiro, nós temos que descobrir qual é a taxa do período menor, porque aqui são parcelas, são meses, e nós temos uma taxa de 30% ao ano, ok? Uma taxa de 30% ao ano, nós temos que transformar ela numa taxa mensal. E todos vocês já aprenderam que uma taxa anual nos juros compostos, eu não posso simplesmente dividir por 12 meses para encontrar uma taxa equivalente mensal. Eu tenho que fazer um cálculozinho. Qual é que é o cálculo? É 1 mais a taxa do período maior elevado na 1 sobre n menos 1. É uma raiz, né? Uma radical. Então, o que vai acontecer? A taxa do período menor aqui vai ser 1 mais a taxa do período maior, que é 30%, então é 0,3, elevado na 1 sobre 12 menos 1. Tá? Então, essa taxa aqui do período menor, deixa eu fazer para nós aqui, pessoal, que eu não tinha deixado pronto isso aqui. Ela vai dar o seguinte, 1,3 elevado na 1 sobre 12 menos 1. Nós vamos ter aqui, pessoal, uma taxa de 0,221 aproximadamente. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, uma taxa mensal de 2,21% ao mês, tá? Então, pessoal, essa taxa aqui de 2,21% ao mês durante 12 meses vai gerar os 30% ao ano, tá? Você pode ver que se eu multiplicar 2,21 por 12, não dá 30, tá? Não dá 30, ó. Quer ver? Ó, eu vou fazer aqui 2,21 vezes 12 dá 26,52% ao ano, tá? Para vocês verem. Juros sobre juros, lá no final de um ano, gera mais do que simplesmente multiplicar por 12 a taxa, tá? Ok. O que vai acontecer agora? Como eu expliquei para vocês, foi pego um empréstimo de 50 mil. Então, foi pego um capital de 50 mil na data zero. Esse 50 mil, ele vai rolar juros durante 4 meses de carência. Então, o que nós vamos fazer? Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado no tempo. Essa aqui é a fórmula dos juros compostos, né? Nós vamos utilizar isso aqui para calcular o montante após esses 4 meses de carência. Então, 50 mil reais, que é o valor do empréstimo. 1 mais a taxa de 2,21. Então, 0,0221 elevado na N, que é 4 meses. Por que 4 meses, professor? Porque são 4 meses de carência, tá? 4 meses de carência. Então, fazendo esse cálculo aqui, pessoal, eu vou fazer para vocês verem, ó. Na verdade, eu já tenho pronto ali na tabela, né? Vocês podem verificar, tá? Mas eu vou fazer igual aqui para conferir, tá? Isso aqui elevado na 4, nós vamos obter 54.568,69. Então, é exatamente o valor aqui, ó, tá? Vamos colocar aqui, 54.568,69. Professor, não podia virar 70? Isso aqui não podia virar 70? É melhor não, porque o outro número que vem depois do 9 é um 3. Significa que nós não arredondamos para mais, tá? A gente só arredonda para mais se esse aqui for de 5 para cima, tá bom? Então, deixamos exatamente assim. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês me deem o ok agora, que vocês estão entendendo, é que vocês perceberam, então, que os 50 mil reais que ele pegou emprestado agora virou 54.568 e esse valor é que você vai pagar parcelado agora, tá? Então, por favor, abram o áudio e me digam, entenderam até este ponto? Sim. Ok, maravilha. Muito bem, meus queridos. Legal, então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular o valor da parcela, tá? Como é que a gente calcula o valor da parcela? Vamos ver quem é que está lembrado aí. Nós vamos pegar o valor da parcela, a parcela vai ser o capital, que vai multiplicar 1 mais a taxa elevado no tempo, vezes a taxa, sobre 1 mais a taxa elevado no tempo, menos 1, tá?
Ou seja, nós vamos ter então que o valor da parcela vai ser o capital, que agora então é dos 54.568,69. Esse aqui é o valor do capital, ou seja, é o valor que a gente vai ter que parcelar, né? 1 mais a taxa, que é de 0,0221 elevado na 4 meses menos 1, desculpa, vezes a taxa. Por que, pessoal, que eu elevei novamente na 4, né? Por que eu elevei na 4 aqui? Porque são 4 parcelas, ó. Ou seja, chegou aqui no valor de 54.568,69. A partir daqui ele começa a pagar as parcelas, tá? Ou seja, são 4 parcelas, então eu elevei na 4. Embaixo fica 1 mais a taxa, 221 também elevado na 4, menos 1, tá? O resultado dessa continha, pessoal, vai dar uma parcela de 14.404,14. Galerinha, eu sempre gosto de lembrar vocês, tá? Sempre gosto de lembrar vocês que na prova lá do Enem, eles vão ter que fornecer para vocês o resultado disso aqui, ó, para vocês poderem fazer os cálculos, tá? Então isso aqui tem que ser fornecido no enunciado do problema para vocês lá, tá? Para agilizar um pouco o cálculo. Muito bem, então vamos à tabela agora, pessoal. Nós temos o valor da parcela, nós temos os juros, que é de 2,21%, ok? Então, olha só, quanto que ele está devendo nessa data aqui, ó, após os 4 meses de carência, ele não está devendo 50 mil, ele está devendo 54.568,69, ok? A primeira parcela vai ser de 14.404,14, então me acompanhe. Saldo devedor, 54.568,69. A parcela que ele deve pagar, 14.404,14. Agora, prestem bem atenção. Os juros, a gente calcula 2,21% sobre o saldo devedor. 2,21% sobre o saldo devedor vai dar 1.205,97. Para descobrir o quanto vai ser amortizado do saldo devedor, ou seja, quanto que vai reduzir o saldo devedor, que é o que você deve, né? É só fazer o saldo devedor menos a amortização, ok? Porque se eu fizer a parcela, lembra que a parcela é constituída de amortização mais uma parte de juros. Então, se a gente diminuir da parcela os juros, vai sobrar o que deve ser amortizado do saldo devedor. Então, é só fazer aqui 54.568 menos os 13.198, que vai dar exatamente esse saldo devedor aqui, 41.370,52. No próximo mês, pessoal, vai ser pago novamente a parcela, vai ser calculado a taxa de 2,21% sobre o saldo devedor vigente naquela data e vai dar um certo juros, ok? Então, 14.404, que é a parcela, menos os juros, vai dar a amortização do mês. Ou seja, vai pegar o saldo devedor, vai subtrair a amortização e vai encontrar um novo saldo devedor. E assim sucessivamente. A gente calcula a porcentagem sobre o saldo devedor, que é os juros, subtrai a parcela dos juros e encontra a amortização. E aí é só subtrair, ok? Gente, percebam que a última parcela, os juros da parcela, se eu subtrair a parcela dos juros, eu vou encontrar a amortização. E essa amortização é exatamente o que falta para pagar o saldo devedor, que aí vai zerar o sistema de amortização, vai estar quitado este empréstimo de 50 mil reais aí, tá bom? Então, galerinha, entenderam o processo, sim ou não? Sim. Ok, tá? Mais alguém aí? Alguém ficou com dúvida? Se tá... Entendi certo. Ok, então vocês perceberam que eu não posso dizer para vocês que é difícil e eu também não posso dizer que é fácil, tá? Mas vamos dizer assim, é passível de entendimento, ok?
só que vocês têm que treinar isso um pouquinho, tá? Eu gostaria que vocês refizessem esses exemplos que eu faço com vocês. Vocês têm que refazê-los em casa depois, tá? Tranquilinho, tá bom? Refaz que vai dar tudo certo, vocês vão entender direitinho. Muito bem, então agora vamos aprender um novo sistema de amortização. Esse sistema de amortização que nós vamos aprender agora é o sistema de amortização constante, que é o sistema SAC, né? Sistema de amortização constante. Aonde que se utiliza o sistema SAC? Normalmente ele é utilizado para financiamentos de imóveis, né? Que é pessoas que financiam sua casa própria, tá ok? Como é que funciona? O nome está falando, amortização é constante, quer dizer que o que abate do saldo devedor é sempre constante, todo mês, né? O que acontecia na tabela Price? A amortização ela ia aumentando com o tempo. Por que a amortização ela aumentava com o tempo? Porque os juros ele ia diminuindo. Por que os juros ia diminuindo? Porque a parcela ela é constituída da amortização somado com os juros, tá? Como a parcela é sempre igual, se a amortização aumenta, os juros têm que diminuir, tá? Então ele vai fazendo esse processo aí. Agora, no saque acontece, a parcela ela é decrescente, a parcela vai diminuindo com o tempo. Isso quer dizer então que a amortização ela se mantém sempre a mesma. A gente sabe que a parcela ela é constituída da amortização mais os juros, tá? Como a amortização ela se mantém sempre constante, quando os juros vai diminuindo, a parcela também vai diminuir, tá? A parcela também vai cair. Então nós temos aí o seguinte processo. Então prestem bem atenção. Ó, as parcelas são decrescentes, elas estão decrescendo, a amortização se mantém constante. E por que os juros diminuem, pessoal? Quem é que sabe me dizer por que os juros diminuem? Vamos lá. Alguém abre o microfone e me fala aí, senão eu vou chamar alguém. Por que os juros caem? Pessoal, os juros diminuem porque cada parcela que tu paga amortiza o saldo devedor. E os juros ele é calculado sobre esse saldo devedor. Então, cada parcela que você paga, você diminui o valor que você deve. E os juros calculados sobre o que tu deve, então ele vai ser cada vez menor, porque o valor que tu deve é cada vez menor. Entenderam? Sim. Oh, maravilha. Tá. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro exemplo. Sem mais milongas, né? Elaborar um plano de pagamento com base no sistema de amortização constante. Então, ó, sistema de amortização constante, é o sistema SAC, correspondente a um empréstimo no valor de R$100.000, a taxa de 3% ao mês, a ser liquidada em 10 prestações mensais. Ok, então nós temos tudo aí, gente. A taxa, a quantidade de parcelas, o valor do capital que foi pego emprestado. Ok? Então, gente, o que nós temos que fazer? Por que o pessoal adora esse sistema em vez do Price? Porque o Price tem aquela fórmula terrível, né, que deve ser calculado as prestações. Agora, o saque é molezinha, pessoal. Por quê? Só um momento, pessoal, bem ligeirinho, tá? Aguardem um pouquinho. Muito bem, pessoal, então continuando aqui, nós temos o seguinte... esse empréstimo de R$100.000, ele é o que eu devo aqui, o saldo devedor, ok? R$100.000, ele é o saldo devedor na data zero, ok? Aqui a amortização na data zero não tem, os juros não tem e a parcela não tem também, ok? Maravilha, agora o que acontece? Olha só, como é que eu vou saber a amortização? Se a amortização ela é constante, então eu tenho o quê? Eu tenho que pegar o capital emprestado, que é 100 mil, e dividir no número de prestações, que são 10 prestações, certo? Então, se eu cortar aqui, ó, zerinho com zerinho, vai sobrar R$10.000, ok? R$10.000. O que é esse R$10.000 aqui?
é a amortização que é feita todo mês, toda vez que se paga uma parcela. Então, eu vou ter aqui, ó, 10 mil, 10 mil, ou seja, todos os meses a amortização ela é exatamente a mesma e assim por diante, ok? Maravilha. O que acontece aqui é o seguinte, ó, os juros que nós vamos calcular, os juros ele é calculado sobre o saldo devedor, tá? Então, 3% de 100 mil, 3% de 100 mil é 3 mil. Então tá aqui, juros 3 mil. Aí eu vou saber o valor da parcela. 10 mil mais 3 mil, nós vamos ter 13 mil como sendo a primeira parcela deste financiamento, tá? Mas professor, então o que eu vou diminuir? O que eu vou diminuir aqui destes 100 mil reais que é o saldo devedor? Eu vou diminuir a amortização. Ou seja, 100 mil menos 10 mil, agora eu estou devendo 90 mil. Ou seja, você pagou 13 mil de parcela, mas amortizou do saldo devedor apenas 10 desses 13 mil. Então você está devendo agora aqui 90 mil reais, tá? O que vai acontecer? Na segunda parcela, você vai pagar de amortização 10 mil e você vai pagar mais os juros referente a esses 90 mil aqui. Então nós vamos novamente calcular 3% de 90 mil, que dá 2.700. 2.700, nós vamos ter 10 mil mais 2.700, nós vamos ter aí 12.700 de parcela. Então, quando você paga a parcela de 12.700, você está pagando 2.700 de juros e 10 mil está amortizando do saldo devedor. Então, o novo saldo devedor aqui vai ser de 80 mil reais. Ok? E assim sucessivamente. Então vamos para a tabela pronta já, que aí vocês vão poder entender isso aqui direitinho, tá? Então, olha só, até aqui nós já tínhamos feito 100 mil é o saldo devedor na data zero, a amortização é sempre a mesma, ela é constante, ó, ela é sempre a mesma. Aí nós temos os juros referente aos 100 mil, que é 3% de 100 mil, que é 3 mil, e a parcela 13 mil. Então, amortiza 10 mil lá dos 100 mil, vai sobrar 90 mil de saldo devedor, tá? Novamente, a amortização é a mesma, 3% sobre 90 mil é 2.700, aí vai somar a amortização mais os juros, vai dar a parcela, que é de 12.700, que é o que você deve pagar, ok? No mês seguinte, você está devendo 80 mil, você amortiza 10, paga 2.400 de juros. O que é esse 2.400, pessoal? É 3% do que você deve, que é 3% de 80 mil é 2.400. Então, nós vamos ter 10 mil mais 2.400, uma parcela de 12.400. Agora, meus queridos, vamos lá. Eu vou fazer uma perguntinha, deixa eu ver. Eu nas próximas aulas, hoje eu não estou preparado, mas nas próximas aulas, eu vou ter uma lista de nomes aqui para ficar mais fácil, tá? Eu vou chamar o aluno Monteiro, tá me ouvindo aí, aluno Monteiro? Abre o microfone, dá um okzinho. Ô, senhor, como é que é aquela fórmula mesmo de coisar as parcelas? De coisar, tu tá falando do sistema saque ou do sistema price? É o do sistema saque que eu tô ensinando agora? Price. Da price? Tá, eu já vou lá naquela formulinha de novo, tá? Eu já chego lá de novo pra te ver. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui. O Monteiro aí, tá me escutando, Monteiro? Ou é a Monteiro, não sei. Ih, acho que tá com vergonha, tá dormindo, não tá na aula. O Otávio, tá me escutando, Otávio? Barbarella, tio. Aí não dá, vou ter que chamar o pessoal aí que tá participando então, senão não dá. Alanis, tá me escutando, Alanis? Tô, senhor. Ah, beleza, a Alanis está me escutando. Então vamos lá. Alanis, olha essa tabelinha aqui, tá? Todo mundo junto aí, presta atenção. Olha o que está acontecendo aqui, Alanis.
3.000, 2.700, 2.400, 2.100, 1.800, 1.500. Tá. O que que você tá percebendo aqui, Alanis? Tá diminuindo de quanto em quanto isso aí? De juros De quê? de 300 em 300. De 300 em 300. 300 em 300. Ok. Isso aqui é uma sequência numérica, sim ou não? E aquela sequência numérica onde a gente soma um valor constante ou subtrai um valor constante recebe o nome de PA. Muito bem, progressão aritmética. Muito bem, Alanis, isso aí mesmo, tá? Então, olha o que está acontecendo aqui também, ó. Nós temos uma progressão aritmética decrescente de razão 10.000, que é o saldo devedor, certo? Nós temos aqui os juros, que é uma progressão aritmética decrescente de razão 300. E olha só a parcela. A parcela também ela é uma progressão aritmética de razão 300, tá? Então, pessoal, o sistema SAC não precisa fazer a continha para todos. Por quê? Porque a amortização ela se mantém igual, os juros ela é uma progressão aritmética, a parcela também é uma progressão aritmética. Então, se você já percebeu qual é a razão da progressão, é só você ir subtraindo, menos 300, menos 300, menos 300, menos 300 e preencher a tabelinha. Por que que eu acho que esse aqui é o assunto de amortização que pode cair no Enem? Uma porque já caiu no Enem, né? Sistema SAC, e outra porque ele é um sistema muito mais simples de se resolver do que o sistema Price, tá? Então, o que que vai acontecer? Vai chegar lá na última prestação aqui, você vai amortizar os mesmos 10.000, você vai pagar R$ 300 de juros. Por quê? Porque 3% de 10.000, que é o saldo devedor, é R$ 300, tá? Então, 3% de 10.000 é 300, então somando a amortização mais os juros vai dar a parcela de 10.300. O que você vai amortizar do saldo devedor é os 10.000, que é a amortização. O que acontece se você deve 10.000, você paga a parcela de 10.300, você amortiza 10.000. Então, se você deve 10.000, amortizou 10.000, você zera o seu empréstimo, ou seja, tá quites, tá? Então, é um processo bem mais simples do que o sistema Price, tá? Voltando lá no sistema Price, o que que vocês vão ter que utilizar? Ó, rapidão. Essa formuletona aqui, na verdade, né? Essa aqui é para descobrir o valor da parcela, tá? Então, foi tu que me perguntou sobre essa fórmula, Alanis? Oi, sir. Tá. Já tirei print aqui. Muito bem, tá. Então, no sistema Price, para descobrir a parcela, tem que usar essa fórmula aí. No sistema... Professor, Oi. sempre no exemplo 3, sempre que tiver, 4 meses de carência, coisa assim do tipo, a gente tem que calcular um novo montante e aí Sim. esse montante a gente usa para calcular a parcela. Isso, querida, isso mesmo. Só tem que cuidar que aqui, Alanis, ó, o que que aconteceu? Aqui falou, ó, que o juros será incorporado ao capital durante o período de carência. Se tiver lá uma questão que fala que foi um período de carência, mas que não vai ser incorporado juros nesse período, aí você não faz isso que eu fiz aqui. Você usa o valor do empréstimo e deu uma bola. Vamos supor que tu ganhou 4 meses de graça, mas isso dificilmente ocorre, tá? O que ocorre até nessas propagandas... me diz aí, quem é que já viu na televisão propaganda de carro dizendo assim, troque seu carro hoje, isso no meio do ano, tu tá em junho de 2020, aí diz assim, comece a pagar só em janeiro de 2021, ou seja, 6 meses de carência. Alguém já escutou isso na televisão ou não? Sim, não só com carro, mas tem algumas outras coisas também. Perfeito. Primeiro pagamento daqui 3 meses. A Renner é dona de fazer isso. Isso, a Renner faz isso, é verdade. A Renner faz isso. Então, o que acontece? Gente, vocês estão pagando juros ali. Ah, professor, mas eu não paguei juros. Sim, mas é que no valor
no valor das compras já está embutido juros. Então é um troço meio que feito já de caso pensado, entendeu? Por exemplo, essa água custa 2 pila, mas eu vou vender ela 13,50 porque eu vou dar 5 meses para a pessoa que comprou essa água pagar. Sim, mas tu já embutiu juros aqui. Ou seja, esse período que a pessoa não está pagando já está embutido juros, tá? Então isso é um detalhe que a gente tem que estar ligado, tá bom? Simbora então. Vamos para o... Só mais uma coisinha. Pois Eu não não. entendi. Lá no exemplo 3, desculpa se eu tô perguntando agora. Não porque tem agora que eu problema, mudei o pode microfone. perguntar novamente. Por que na fórmula, ali, quando o senhor foi modificar a taxa, por que o senhor usou o 12? Porque eu tenho uma taxa ao ano, ok? E eu preciso de parcelas mensais. Então eu preciso saber qual é a taxa mensal equivalente a uma taxa de 30% ao ano. Eu não posso simplesmente pegar a taxa de 30% e dividir em 12 meses, entendeu? Eu preciso encontrar uma taxa equivalente ao mês que no final de 12 meses vai dar 30%. Então por isso que eu utilizei essa formuleta aqui. Ficou claro? Ah, tá. Tudo bem. Porque eu pensei assim, os primeiros 4 meses é de carência, e aí vai demorar mais 4 meses, porque são 4 parcelas. Uhum. Aí eu pensei, são 8 meses, mas ele usou 12, mas agora eu entendi, sim, muito obrigada. Ah, tá, de nada. Tá, é que assim, a taxa ser anual ou mensal não tem a ver com a quantidade de meses que eu preciso para fazer o cálculo. O que importa é o seguinte, se as parcelas são mensais, eu preciso saber uma taxa ao mês. E para saber essa taxa ao mês, só fazendo esse cálculo para descobrir qual é a taxa mensal, tá bom? Porque eu tenho aqui uma taxa anual e eu preciso saber a equivalente mensal. Tá entendido? Sim, agora eu entendi. Ok, Obrigada. maravilha. Vamos adiante então. Vamos para o segundo exemplo aqui de sistema saque, tá? Então, pessoal, vocês podem perceber que eu utilizei para os exemplos de tabela price e saque, eu utilizei os mesmos exemplos, tá? Por que eu fiz isso? Para a gente comparar a diferença entre saque e price, tá? Então, esse exemplo 2 que eu vou fazer agora, ele é o mesmo exemplo 2 lá do price, tá? O exemplo 1 de saque que eu acabei de fazer, ele é igual ao exemplo 1 de price e assim sucessivamente, tá? Bom, o exemplo 3 também vai ser igual. Então vamos lá. Um apartamento, valor de 100 mil reais foi financiado, seria de valor, né, de 100 mil reais, foi financiado pelo sistema saque de amortização sem correção monetária nas seguintes condições. Novamente eu friso, sem correção monetária significa dizer que a taxa é a mesma durante toda a vigência do contrato, né, desse financiamento, tá ok? Então não há reajustes na taxa, ela é fixada e deu pra bola. O que acontece aqui? O apartamento ele é de 100 mil reais. Só que foi dado de entrada nesse apartamento 10 mil reais. Então, esses 10 mil que foi dado de entrada não se paga juros, ok? Ele foi pago e já era. O que a gente vai pagar juros aqui? Do restante, tá? Então, sobrou um capital aí para ser financiado de 90 mil reais, porque o valor do apartamento é 100, foi dado 10 de entrada, sobrou 90 para ser pago financiadamente, tá? Ok. Vamos adiante. Nós temos aqui que são 10 parcelas mensais, então são 10 prestações mensais, iguais e sucessivas. Tá? Na verdade, meus queridos, deixa eu mostrar uma coisinha aqui, tá? Peraí que tá dando um errinho aqui. Na verdade, ela não é igual às parcelas, tá? Eu esqueci de trocar isso. Como eu copiei o exemplo lá do price, né? Eu acabei esquecendo de apagar aqui, tá? As parcelas, elas não são iguais, elas são somente sucessivas, tá? Vencendo a primeira 1 mês após a assinatura do contrato. Então, 1 mês após a assinatura do contrato significa financia hoje,
daqui um mês paga a primeira parcela. Isso se chama postecipado, tá, pessoal? A gente já falou sobre isso nas aulas passadas, tá? Então vamos lá. Nós temos que a amortização é só dividirmos o valor do financiamento, que é o capital, que se deve, né, o saldo devedor, dividir esse capital pelo número de parcelas, no caso são 10 parcelas. Isso quer dizer que a amortização ela é de R$9.000, ou seja, todo mês vai ser abatido do saldo devedor R$9.000, tá? A taxa de juros aqui é de 1,8% ao mês. Então nós já temos uma taxa mensal, as prestações são mensais, então não resta mais nada a ser feito a não ser preencher a tabela, tá? Então vamos comigo aqui. Eu já vou pegar a tabela pronta aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Eu só vou copiar aqui a taxa de 1,8% ao mês, só para a gente entender o processo. Então vamos lá. Olhem só a amortização. A amortização ela é sempre constante. E eu descobri essa amortização fazendo esse calculinho simples aqui, que é dividir o saldo devedor pelo número de parcelas, tá? Ok. Só que a parcela, vocês não podem confundir isso. A parcela que você paga não é o valor da amortização. A parcela que você paga é maior do que a amortização. Por quê? Porque a parcela é formada por duas partes. A primeira, a amortização, mais uma parte de juros, tá? Então, os juros ele é calculado sobre o saldo devedor. Então, calculando 1,8% sobre 90.000, nós vamos encontrar R$1.620. A amortização mais os juros vai dar o valor da parcela que vocês vão pagar, tá? Agora, desses 90.000 aqui, vai ser abatido a amortização, ou seja, vai ser amortizado R$9.000. O novo saldo devedor é R$81.000. A segunda parcela vai ser composta da amortização de 9.000 mais 1,8% sobre o saldo devedor, tá? 1,8% desse saldo devedor vai dar R$1.458. Agora, somando os 9.000 com os juros, vai dar a parcela de R$10.458, ok? Beleza, o que é feito? Desses 81.000, subtrai a amortização, vai dar o novo saldo devedor. E aí o processo ele repete, pessoal, tá? O processo é idêntico. A amortização mais os juros calculados sobre o saldo devedor, que é 72.000. Somando a amortização mais os juros, nós vamos obter a parcela 3. Quando é pago a parcela, é amortizado e assim sucessivamente, tá ok? Galerinha, prestem bem atenção aqui. Ó, isso aqui é uma progressão aritmética, ok? Vamos ver quanto que é abatido todo mês, pessoal. Ó, 1.620 menos 1.458 é abatido R$162 todo o mês de juros, tá? Então aqui é só você pegar aqui e subtrair R$162, vai encontrar esse outro aqui, vai encontrar esse outro, vai encontrar esse outro e assim por diante. Tá ok? A mesma coisa ocorre aqui na prestação, é uma progressão aritmética, tá? A razão é a mesma dos juros. E aqui, pessoal, vai diminuir de 9.000 em 9.000. É só fazer menos 9.000, menos 9.000, menos 9.000, menos 9.000. E percebam que na parcela número 10, você vai ter 9.000 de amortização, você vai ter R$162 de juros. Somando os dois aqui vai dar a parcela, que é 9.162. E abatendo do saldo devedor a amortização, vai zerar o financiamento. Ou seja, finalmente vai chegar lá e quitar o financiamento todo. Tá, pessoal? Então, basicamente, é isso que acontece no sistema SAC. Tá bom? Vocês entenderam esse exemplo? Sim. Ok. Tá bom. Mais alguém aí? Alguém com dúvida? Pode perguntar agora. Tudo bem. Se ninguém mais tem dúvida, meus queridos, vamos para o último exemplo de saque. E depois vamos começar a
geometria analítica, né? A nossa aula hoje vai até as 11h55, então vamos lá, vamos dar uma agilizada aqui, tá? Gente, ó, esse exemplo aqui a gente já fez ele. Deixa eu buscar o valor aqui para vocês bem ligeirinho. O valor é esse aqui, ó, tá? 54.000. É esse aqui. Deixa eu só copiar ele aqui, vou levar lá para baixo, tá? Aqui. Ok, vou deixar ele aqui. Ok. Então, por que eu copiei esse valor? Porque a parte inicial é a mesma, tá? O que acontece? Tá? O empréstimo é de 50.000. O empréstimo é de 50.000. Tá? Pelo sistema saque, sem correção monetária, nas seguintes condições. Carência de 4 meses. Carência de 4 meses. Então, nesses 4 meses vai pagar juros. Então, os 50.000 nesses 4 meses, ele vai virar 54.568,89, que nós já vimos no exemplo 3 lá do sistema Price. É o mesmo exemplo, tá? A taxa de juros é a mesma utilizada lá no outro, tá? Então, aqui também diz que os juros vai ser incorporado no capital durante o período de carência, mas não será paga no mesmo período de carência. Vai ser pago lá nas parcelas, tá? Maravilha, meus queridos. Então, bora lá. Então, os 50.000 que foi pego aqui na data zero, quando passar os 4 meses de carência, ele vai valer 54.568,69. Esse valor, eu tenho que calcular a amortização. Então, eu vou pegar esse valor aqui, 568,69, e vou dividir esse valor aqui em 4 prestações, tá? Porque são 4 prestações. Fazendo isso, eu vou encontrar 13.642,17. Esse aqui é o valor da amortização, tá? Então, percebam aqui que nós temos a amortização constante, tá? Pessoal, a taxa que nós encontramos é de 2,21% ao mês, tá? Lembra lá no exemplo de Price que nós pegamos a taxa de 30% ao ano e transformamos ela numa taxa mensal? Nós encontramos exatamente 2,21% ao mês, tá? Então, vamos lá. Saldo devedor, 54.568,69. A amortização, 13.642,17. Nós vamos calcular agora 2,21% sobre 54.568,69, ou seja, é a taxa de juros sobre o saldo devedor, tá? Nós vamos encontrar 1.205,97. Isso significa que, somando a amortização com os juros, nós vamos obter o valor da parcela. Agora, o saldo devedor menos a amortização vai dar um novo saldo devedor após o pagamento da primeira parcela, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai pagar a segunda parcela, nós temos a amortização, os juros calculados sobre o saldo devedor. Somando a amortização com os juros, nós encontraremos o valor da outra parcela, né, que já é menor do que a primeira. Vocês têm que ter na cabeça sempre que o sistema saque, a parcela ela é decrescente. Ela começa num valor maior e termina num valor menor. Ela é uma progressão aritmética decrescente. Então, vai pegar os 40.926,52, que é o saldo devedor, e vai subtrair a amortização para encontrar o novo saldo devedor no próximo mês. E assim sucessivamente, tá? O que vai acontecer na última prestação? Na última prestação, você vai pagar a prestação. Essa prestação ela é composta de amortização e juros, tá? O que acontece é que o saldo devedor menos a amortização vai zerar. Professor, mas vai sobrar ali 1 centavo, professor. Por que acontece isso? Por causa dos arredondamentos que a gente fez durante os cálculos, né? Então, pode ser que às vezes zere, né? Zera totalmente, ou pode ser que sobre 1, 2 centavos, 3 centavos, até não tem problema nenhum, tá? Depende dos arredondamentos que foram feitos durante o cálculo ali na tabela, tá, pessoal? Então, tá pago aí o financiamento, bem de boas, bem tranquilinho, e não tem mistério isso aqui. Basta
ter bastante atenção e fazer os cálculos corretamente aí, que não vai ter erro, tá? O sistema SAC, como eu disse, ele normalmente os alunos preferem o sistema SAC porque ele é um sistema mais simples de fazer os cálculos. Não precisa usar aquela fórmula lá da Price, né? Então ele é um sistema mais simples de se resolver. Tá bom, pessoal? O que pode acontecer na prova do Enem? Eles darem uma questão dessa e pedir o valor da terceira parcela. É possível? Sim, porque você só vai fazendo a subtração, é uma progressão aritmética, você descobre o primeiro mês ali, já sabe o quanto vai subtraindo, e aí é fácil descobrir o valor da parcela, tá? Muito bem. Alguém ficou com dúvida nesse exemplo? Não. Tá. Nossa. Muito bem. Meus queridos, o professor está pedindo, resolvam novamente esses exercícios depois, esses exemplos em casa, tá? Basicamente, não tem mistério, eu não preciso dar uma lista de exercícios para vocês resolverem disso aqui, porque isso segue o mesmo padrão sempre, tá? O que vai mudar é apenas os valorzinhos. Vocês podem até brincar com isso, trocar o valor. Em vez de 50 mil emprestado, pega 40 mil, pega 35 mil, pega 70 mil. É só mudar os valores e fazer o processo. Vocês vão ver que sempre vai fechar zero no final, tá? Se vocês fizerem os cálculos corretos, é óbvio, né? Mas eu gostaria que vocês treinassem isso aqui. Na prova 2 de vocês, vai cair a amortização? Vai cair, já se preparem, já estudem, porque vai cair uma questão de amortização, tá? Então vocês têm que saber fazer isso aí, tá bom, gente? Meus queridos, encerramos o conteúdo de matemática financeira. Nós vimos todo o conteúdo de matemática financeira. Eu não aprofundei mais do que o necessário, porque vocês vão perceber que, dependendo do curso que vocês forem fazer, o curso do ensino superior, a grande maioria dos cursos do ensino superior tem uma disciplina de matemática financeira. Aí lá vocês vão ver o conteúdo já bem mais avançado, ok? Aqui nós vimos o básico do básico de matemática financeira, tá? Muito bem, que é o que pede o ensino médio, tá, pessoal? Ok? Muito bem, gente. Então vamos para o próximo assunto. Se alguém tiver mais alguma dúvida referente à matemática financeira, pode me perguntar depois pelo Zap, tá bom? Então, simbora. Bom, o assunto agora, pessoal... Pessoal, desculpa se houver alguma interferência, vocês escutarem pessoas falando no fundo aí, que eu tô no colégio e todo momento passa pessoas no corredor aí, então é normal, tá? Gente, geometria analítica. Distância entre dois pontos. Pessoal, a geometria analítica, ela foi um conceito aí criado por esse cara, René Descartes, tá? Se escreve Descartes, mas a pronúncia correta é Descartes, tá? Então, René Descartes foi um matemático aí, um filósofo muito importante aí, tá? Ele misturou a geometria euclidiana com a geometria, vamos dizer assim, analisada por plano cartesiano, tá? Que é o que a gente vai ver a partir de agora. Então a gente não vai ver simplesmente uma reta, um ponto como sendo uma reta e um ponto. Nós vamos ver um ponto como sendo um sistema de coordenadas, uma reta como sendo um sistema de coordenadas, né? Nós vamos ver uma circunferência como um sistema de coordenadas, nós vamos aprender a calcular a distância entre um ponto e outro ponto, a distância entre um ponto e uma reta, a distância entre duas retas, isso analiticamente, utilizando o plano cartesiano XY, tá? Então é muito importante essa disciplina de geometria analítica, ela cai bastante no Enem também, tá? Não é dos conteúdos que mais caem no Enem, mas todo ano tem alguma coisa referente à geometria analítica, tá? Então é importante você saber isso aqui, tá? Então, pessoal, vamos começar aqui. Nós temos o par ordenado 5 e 4, todo mundo já sabe, acredito eu, pessoal, que todos vocês já saibam representar um ponto no plano cartesiano, né? Nós temos o eixo X, que é o eixo das abscissas, o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, é o eixo vertical, o eixo X é o horizontal, tá? E nós temos ali o ponto 5 e 4, a primeira coordenada se refere à abscissa X
E a segunda coordenada se refere à ordenada y, tá? O eixo do y. Então, nós temos lá x e y, nós temos 5 e 4, então nós marcamos ali o 5, marcamos o 4, e aí então é só a gente fazer as linhas paralelas aos eixos para descobrir o ponto P ali. Galera, isso aqui não pode haver dúvidas, tá? Isso aqui é uma coisa básica que vocês estão trabalhando já desde o ensino fundamental, lá do 8º, 9º ano, tá? Alguém tem alguma dúvida com isso aqui, gente? Tá de boas? De boa. Tá ok. De boa. Então tá bom, de boa na lagoa, né? Tranquilo. Então, pessoal, a geometria analítica, né, ela estuda as figuras geométricas associadas a um sistema de coordenadas. Vocês sabiam que a gente consegue calcular a área de uma figura plana, um quadrado, um triângulo, um pentágono, um hexágono, não interessa qual figura nós tenhamos, apenas pelos seus vértices que formam pontos, né, nós conseguimos usar aqueles pontos num sistema de coordenadas e calcular a área dessa figura. Então, tudo vai mudar para vocês a partir de agora, né, nessa questão aí de análise gráfica de pontos no plano cartesiano, tá? E vai ser bem bacana a partir de agora, tá? Então, vamos lá. Vamos dizer assim, vai ampliar bastante o entendimento de vocês nesse assunto, tá? Então, vamos lá. Para calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano, pessoal, existem casos que não precisa ser calculados. Existem casos que é uma coisa muito simples. Por exemplo, quando nós temos dois pontos A e B, sobre um dos eixos coordenados, no caso aqui eu tenho o ponto A e o ponto B sobre o eixo do X, para calcular a distância desse ponto A para esse ponto B, basta a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ou seja, nós temos 4 segmentos congruentes, iguais, né? Então, eu tenho que a distância entre A e B é 4. Ou eu posso fazer simplesmente 7 menos 3, né? 7 menos 3 eu vou obter 4 unidades de medida. É assim que a gente utiliza, tá? Unidades, ou melhor também, nós podemos dizer UC. UC que significa unidades de comprimento, tá? Eu posso calcular a distância também aqui, ó, do 4, que é o ponto D, até o menos 2, que é o ponto C, né? Aqui nós temos dois segmentos, né? Nós temos 2 segmentos aqui, e aqui nós temos 4 segmentos. Então, 2 mais 4, 6. Então, quer dizer, ó, a distância que nós temos aqui é exatamente 4 unidades de comprimento. Desculpa, 6 unidades de comprimento. Ou seja, é só fazer 4 mais 2 vai dar igual a 6. Bom, assim é barbada, assim não tem mistério nenhum, tá? A mesma coisa ocorre aqui. Para eu calcular a distância do ponto E para o ponto F, basta fazer a diferença aqui. 7 menos 1, nós temos aqui 6 unidades de comprimento. Para fazer a distância do ponto F até o ponto F', que é esse aqui, eu simplesmente faço aqui, ó, 3 menos 0, ou seja, 3 unidades de comprimento. Aqui embaixo também é 6 unidades de comprimento, aqui na esquerda também é 3 unidades de comprimento, tá? Da mesma forma eu posso fazer aqui, tá bom? Ó, essa distância do ponto G' até o ponto G, ela é idêntica a essa aqui de baixo, de 0 a 5, ou seja, 5 unidades de comprimento. Do ponto G ao ponto H, a distância é de 6 até 2, ou seja, tem 4 unidades de comprimento de distância aqui. É só fazer 6 menos 2, tá? Então, pessoal, esse processo é muito simples. Agora, quando eu tenho esse caso aqui, aí o negócio é um pouquinho diferente, tá? Eu gostaria que vocês percebessem o seguinte: como é que eu vou descobrir a distância entre o ponto M e o ponto N? Né? Ele não está na horizontal, ele não está na vertical, a distância é numa diagonal, né? Então aqui, gente, nós temos que utilizar uma sabedoria muito, muito antiga, que é o teorema do tio Pita. Né? Quem é que conhece o teorema do tio Pita? Que tio Pita, professor? Tio Pitágoras. Né? Vocês não conhecem o tio Pitágoras? Então vamos lá, vamos relembrar.
o que acontece é o seguinte, ó, percebam. Aqui nós temos a distância de m até n, né? E olha só, se eu fizer aqui este traço, né, eu vou obter aqui que essa distância de 4 até 7 tem 3 unidades de comprimento, o C. Pessoal, por que eu utilizo unidades de comprimento? Porque eu não sei se isso é centímetro, eu não sei se isso é milímetro, se é metro. Então, nós utilizamos unidades de comprimento, tá? Agora, na vertical aqui, eu tenho de 6 a 2, eu tenho 4 unidades de comprimento. E aqui, meus queridos, forma um ângulo de 90 graus, ok? Forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, o que acontece? Vocês todos já sabem que a distância, então, do ponto M até o ponto N é a hipotenusa desse triângulo retângulo, né? Então, eu posso utilizar aqui que a distância do ponto M até o ponto N ao quadrado é igual ao quê? O cateto adjacente aqui, né? Seria 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Uma coisa que o pessoal fala errado no Teorema de Pitágoras, o pessoal fala assim, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Não. A soma dos catetos ao quadrado significa 3 mais 4 ao quadrado. 3 mais 4 ao quadrado é 7. 7 ao quadrado é 49. A forma correta de falar é a soma dos quadrados dos catetos. Pois não? Eu não entendi porque o senhor colocou ali 4. Aonde? Ali até o N. Aqui? Aqui, minha querida, ó. 6, 2. Essa distância aqui, 6 menos 2, 4, tá bom? Entendi, obrigada. Ok. Então, o que acontece, pessoal? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É essa a forma correta de se falar. E não o quadrado da soma, tá? O pessoal tem que falar da forma correta, tá bom, gente? Ok. Então, a distância do ponto M até o ponto N vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16. Ou seja, a gente passa esse 2 aqui como raiz, né? E nós vamos obter aqui exatamente, que é a distância do ponto M até o ponto N. 9 mais 16 é 25, raiz de 25 é 5 unidades de comprimento. Então, a distância do ponto M até o ponto N é de 5 unidades de comprimento, tá? Então, generalizando isso, pessoal, olha o que nós vamos ter aqui. Quer ver, ó? Eu vou fazer para vocês entenderem aqui como é que a gente chega naquilo ali, tá? Ó, vamos lá, eu vou apagar esses numerozinhos aqui, vou apagar esse numerozinho aqui, esse aqui, tá? Então, olha só, nós temos aqui, eu vou chamar de ponto A e ponto B, tá? Para diferenciar, para não ficar MN. Até para ficar igual a formulinha depois. Então, vamos supor, pessoal, que eu tenho aqui o ponto A e que eu tenho aqui o ponto B, tá? Vamos tirar fora esse ponto B, esse ponto P aqui. Vamos lá. O que acontece aqui é o seguinte, ó. Nós temos aqui o X do ponto A e nós temos aqui o Y do ponto A, certo? Nesse ponto B aqui em cima, nós temos aqui o Y do ponto B e nós temos aqui embaixo o X do ponto B, tá? Ok, como é que eu acho esse pedaço aqui que eu vou fazer em vermelho, ó? Esse pedacinho que eu vou fazer em vermelho. Isso aqui é XB menos XA, tá bom? Como é que eu encontro isso aqui que eu vou fazer em laranja aqui? É YB menos o Y do ponto A, ok? E esse aqui, ó, é a distância do ponto A até o ponto B, tá bom? Agora, olha só que barbado isso aqui, pessoal, tá? Olha só que facilzinho. A distância do ponto A até o ponto B ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a XB menos o X do A ao quadrado, somado com Y do B menos o Y do A ao quadrado.
O que acontece quando eu passo esse 2 aqui para o outro lado? Ele passa como raiz disso aqui. Ou seja, essa é a formulinha da distância entre dois pontos, que é nada mais, nada menos do que o teorema do tio Pitágoras, ok, pessoal? Tá? Então, bora lá. Olha aqui. Distância entre o ponto A e o ponto B. Distância entre o ponto A e o ponto B é a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado e yb menos ya ao quadrado. Extrai a raiz quadrada, encontrou a distância. Não tem nenhum mistério. Vocês viram aqui? Eu acabei de deduzir ela para vocês aqui. É bem simples, tá? Ok. Bora lá para os exemplos, então. Calcular o comprimento. Deixa eu só ver uma coisinha aqui bem rapidinho, pessoal. Senão não tem nada a ver que estão falando demais aqui. Tá ok. Ok, tudo certo. Calcular o comprimento do segmento AB em cada um dos casos. Então, nós temos aqui, pessoal, o ponto A e o ponto B. Para calcular a distância entre o ponto A e o ponto B, eu simplesmente aplico na fórmula, tá? Eu não preciso, nem sempre é necessário a gente construir o gráfico, marcar os pontos, tá? É só a gente aplicar direto na fórmula. Opa, desculpa. Acabei batendo aqui. Então, gente, ó, o que vai acontecer? A distância entre o ponto A e o ponto B vai ser a raiz quadrada de o x do B menos o x do A. Então, fica 8 menos 3 ao quadrado, somado com vamos botar de outra cor aqui para não ter problema, o y do ponto B menos o y do ponto A. 16 menos 4 ao quadrado. Ou seja, nós vamos encontrar aqui 8 menos 3 dá 5, 5 ao quadrado dá 25, ok? Ao quadrado dá 144, obrigado. Então, gente, ó, aqui dá 169, ok? E a raiz de 169 é 13 unidades de comprimento. Pessoal, a gente sabe que, na verdade, a raiz quadrada de 169, ela poderia ser mais 13 ou menos 13, como eu já expliquei para vocês. Mas aqui se trata de uma distância, um comprimento. Não existe comprimento negativo, né? Então, a gente só usa o valor positivo, tá? Distância agora entre o ponto A e o ponto B vai ser a raiz quadrada. Nós vamos pegar aqui, ó, o x do ponto B, que é 2, menos o x do ponto A, que é menos 1. Ó, todo mundo presta bem atenção agora. Muito importante isso aqui. 2 menos menos 1 vai ficar 2 mais 1. Professor, por quê? Gente, porque a fórmula ela é assim. X do ponto B menos o x do ponto A. Ok? Então, o que vai acontecer? O x do ponto B é 2 menos o x do ponto A, que é menos 1. Ó, então fica assim, ó, x menos menos 1, tá? E x menos menos 1 é a mesma coisa que x mais 1 ao quadrado. Captaram isso aqui ou não? Sim. Entenderam? Muito bem. Agora, o y do ponto B, que é menos 6, menos o y do ponto A, que é 0. Então, menos 0 ao quadrado. Nós vamos obter aqui 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado, 9. E aqui vai dar 6 ao quadrado, 36. Tá? Gente, não precisa se apavorar, porque quando dá negativo, né, e elevado a expoente par, que é o 2, vai dar sempre positivo. Não importa a ordem que você faça, se você faz o ponto B menos o ponto A, ou se você faz o ponto A menos o ponto B, vai dar na mesma coisa. Por que vai dar a mesma coisa? Porque depois o resultado elevado ao quadrado vai ficar tudo positivo, tá? Então vai acabar dando a mesma coisa. Então 9 mais 36, nós vamos ter 45, ok? E a raiz quadrada de 45 não tem exata, mas aí eu faço o quê? As opções eu já dei para vocês algumas vezes. Chora, chama a mãe, puxa os cabelos, arranca os dentes, ou apenas decompõe o 45. Tá? Então, dá 3
dá 15, dá por 3 dá 5, dá por 5 dá 1. Então vai dar aqui 3 ao quadrado vezes 5. Nós vamos ter então aqui, nós vamos cortar, vai ficar 3 raiz de 5 unidades de comprimento. E está feito o exemplo, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Não. Muito bem, tá. Vamos lá então. Exemplo 2. Nossa aula, deixa eu ver de novo, que eu sempre esqueço, não é até 11h55, tá? Dá tempo de fazer. Vamos lá. Determinar o ponto T pertencente ao eixo OY, tá? O que é o eixo OY? É a origem Y, significa que é o eixo Y, o eixo vertical, tá? Então é para determinar o ponto T que pertence ao eixo Y e dista igualmente dos pontos A e B. Então, aqui nesse caso, meus queridos aluninhos, é importante a gente fazer os eixos para a gente ter uma ideia do que está ocorrendo, tá? Isso vai facilitar o entendimento da questão e vai estar resolvido o problema, tá bom? Então, olha só, todo mundo comigo? O que acontece aqui que nós temos é o seguinte, ó. Os pontos 2 e 3, então 1 e 2 está aqui, 1, 2 e 3 que está aqui, tá? Ó, eu vou fazer uma coisa aqui, mas vocês aguardem aí, tá? É só para facilitar, tá? Depois eu apago para fazer o tracejado, senão fica tudo torto, tá, pessoal? A mão livre aqui com a canetinha é meio complicado, apesar do cara já ter uma certa habilidade, né? Mas acontece, às vezes fica tudo torto. Bom, então agora nós vamos marcar o outro ponto, que é o ponto 6 e 5. Então nós temos ali 2, 3, 4, 5, 6. O ponto 6 e 5, então 4, 5. Tá? Novamente eu vou fazer aqui. Vou marcar aqui e agora eu dou uma tracejadinha aqui para não ficar contínuo, né? Bom, pessoal, então nós temos aqui o ponto A, esse aqui é o ponto A, e esse aqui é o ponto B, certo? E nós queremos saber, então, aonde é que está o ponto T. Aonde está o ponto T? E ele tem que ser, a distância do ponto T até o ponto A e o ponto B tem que ser a mesma, porque diz que ele dista igualmente dos pontos A e B. Como ele está sobre o eixo do Y, então ele deve estar mais ou menos, deixa eu ver aqui, mais ou menos por aqui assim ele deve estar. O ponto T, ok? Todo mundo concorda que o ponto T que está sobre o eixo do Y, ele tem coordenada 0 para o X e um certo Y para o Y, correto? Tá? Eu até poderia chamar aqui de Y do ponto T, mas aí vai ficar mais complicadinho, tá? É muita letrinha, então é melhor deixar assim, tá? Então, a distância deste ponto T até o A é a mesma distância dele até o B. Então eu tenho que descobrir que ponto que é ele, tá? Então vamos lá, todo mundo comigo para entender bem esse processo aqui. Tá? Eu só vou escrever aqui o ponto T, ó. O ponto T é 0 e Y. Então, a distância do ponto A até o ponto T tem que ser igual à distância do ponto B até o ponto T. Tá, gente? Olha só que barbadinha que é isso aqui, não tem mistério, é só a gente pensar agora. Para calcular a distância do ponto A até o ponto T, eu uso a fórmula da distância. Tá? De A até T eu vou fazer T menos A. Então, x do ponto T, que é 0, x do ponto T menos o x do ponto A, fica 0 menos 2. 0 menos 2 ao quadrado, somado com y menos o y do ponto A. Então, y menos 3. Y menos 3 ao quadrado. Certo? Então, esse aqui é apenas a distância entre A e o ponto T. Agora eu vou fazer a distância entre o ponto B e o ponto T. Então, eu vou fazer T menos B. Tá bom? Vamos lá. É o x do ponto T menos o x do ponto B. Então, vamos fazer aqui a raiz, né? Opa! Vai ficar 0 menos o x do ponto B, que é 6,
quadrado, mais, agora eu pego o y do ponto T menos o y do ponto B. Então vai ficar y menos 5 ao quadrado. Pessoal, o que eu faço para eliminar o radical dos dois lados da igualdade? Quem é que me responde aí? O que eu devo fazer, pessoal, para eliminar o radical dos dois lados da igualdade? Elevar ao quadrado? Isso. Nós elevamos ao quadrado os dois lados. Dessa forma, a gente elimina os radicais, né? É só cortar aqui. Tudo bem? E aí vai sobrar para a gente aqui, menos 2 ao quadrado, 4. Aqui nós devemos desenvolver, isso aqui é o quadrado da diferença, né? Então, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Todo mundo, pessoal, nessa altura do campeonato, todos vocês têm que saber desenvolver y menos 3 ao quadrado. É um quadrado da diferença, tá? Igual, aqui, menos 6 ao quadrado dá 36. Aqui, desenvolvendo, nós vamos obter y ao quadrado menos 10y mais 25. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Ok. O que acontece? O y quadrado com o y quadrado eu vou poder cortar, porque quando eu passo o y quadrado para o outro lado, passa negativo, vai somar com aquele outro y quadrado, vai dar zero. Tá? Ok. O menos 6y eu vou deixar quietinho aqui e vou pegar o menos 10y e vou trazer para a esquerda. Vai ficar positivo. Certo? O 36 mais o 25, eu vou somar 36 mais 25, isso aqui vai dar 61. É isso? 61. E eu vou pegar aqui o 4 com o 9, que dá 13, e vou passar para o outro lado, menos 13. Tá? Fazendo essa continha, nós vamos obter 4y, porque menos 6 mais 10 dá 4y, e 61 menos 13, acho que dá 48, né? 48. Pessoal, o 4 que está multiplicando o y passa dividindo, 48 dividido por 4 vai dar 12. O que significa isso? Que esse ponto T aqui, que pertence ao eixo do y, ele vale 0 e 12. Essas são as coordenadas do ponto T. 0 para o x, 12 para o y. Então quer dizer que a distância do ponto T até o ponto A é igual à distância do ponto T até o ponto B, desde que a coordenada y do ponto T seja 12. Entenderam, meus queridos? Sim. Muito bem. Ó, vai dar bem certinho no tempo, então. Mais um exemplo aqui. Sendo o ponto A 4 e 8, obter o ponto P pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares, tal que a distância do ponto A até o ponto P seja 2 raiz de 10. Bom, vamos fazer o gráfico. Eu sempre acho muito interessante fazer o gráfico, tá? Porque numa situação, pessoal, que vocês precisem pensar rápido, às vezes você não visualiza, né? Se você não fizer o gráfico, você não visualiza o que é necessário ser feito. Então, quando a gente faz o gráfico, a gente consegue às vezes enxergar, é assim, é assado, eu tenho que fazer isso, então é sempre bom fazer. Então, olha só, nós temos o ponto A que é 4, 1, 2, 3, 4 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, vamos marcar aqui. Este aqui, então, é o ponto A, certo? E o que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, galerinha? O plano cartesiano, ele tem os quadrantes 1, 2, quadrante 3 e quadrante 4. É no sentido anti-horário que se conta, tá?
Então, os quadrantes ímpares é o 1 e o 3. Se ela é bissetriz dos quadrantes ímpares, deixa eu ver se eu consigo fazer. Até aqui ela, ó. Pronto. Então, é claro que ela vai também, pessoal. Oi, meu pai. Às vezes eu não consigo. Aí, ela vai passar lá para o quadrante 3 também, tá? Mas essa aqui, então, é a reta bissetriz dos quadrantes ímpares, tá, pessoal? Todo mundo concorda que se ela é bissetriz, qualquer ponto que eu pegar, qualquer ponto P que eu pegar sobre esta reta, ela vai ter coordenadas xx. Por que xx? Porque como a reta ela cruza exatamente no meio do quadrante, ela corta o ângulo de 90 graus no meio, todos os pontos que estão sobre a bissetriz têm coordenadas, por exemplo, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Para o outro lado, menos 2 e menos 2, menos 3 e menos 3. Ou seja, o que é de coordenada da abscissa vai ser também de coordenada da ordenada, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que a distância do ponto A até o ponto P tem que ser 2 raiz de 10. Então, vamos colocar aqui. A distância do ponto A até o ponto P tem que ser igual a 2 raiz de 10, tá? Só que a distância do ponto A até o ponto P, nós vamos fazer P menos A, tá? Vamos colocar aqui o A é 4 e 8, então vai ficar o x do ponto P menos o x do ponto A, nós vamos ter x menos 4 ao quadrado, somado com o y do ponto P menos o y do ponto A. Então, vai ter x menos 8 ao quadrado. Isso é igual a 2 raiz de 10. Tá, meus queridos? Então, vamos lá. Aqui, para eliminar esse radical, né, e o outro eu elevo os dois lados ao quadrado. Então, corta, corta aqui. Nós vamos obter x menos 4 ao quadrado. X ao quadrado menos 8x mais 16, mais aqui x ao quadrado, menos 16x mais 64. Então, eu estou só desenvolvendo isso aqui. Eu não vou desenvolver isso com vocês porque acredito que vocês já tenham que saber isso. É uma coisa básica, tá? Aqui, eleva ao quadrado tanto o radical quanto o número que está multiplicando. Então, 2 ao quadrado, 4 vezes 10. 4 vezes 10, 40. Vocês todos concordam comigo? Alguém tem dúvida? Até aqui? Ok, tá. Então, nós temos aqui x² com x². Nós vamos ter 2x ao quadrado. Menos 8x com menos 16x, nós vamos obter menos 24x. 16 com 64, nós vamos obter 80. O 40 passa para cá, menos 40, e já igualamos a zero, tá? Vai sobrar 2x² menos 24x mais 40 igual a zero. Galera, o que é isso? Isso é uma equação do segundo grau que vocês já viram, já trabalharam desde lá do 9º ano, né? Então, olha só, eu posso dividir toda a equação por 2 que não altera as raízes. Então, fica x² menos 12x mais 20 igual a zero, tá? Como é que você resolve isso? Bhaskara, tá? Eu não vou fazer agora, mas vocês vão fazer isso depois para lembrar, né? Vocês vão achar x igual a 2 e x igual a 10, tá? X igual a 2 e x igual a 10. X' e x2'. Professor, mas como assim? Claro, gente, olha só. Eu posso ter um ponto aqui, tá? Eu posso ter um ponto 2, 2. E eu posso ter outro ponto aqui, que é o ponto 10, 10. Esses dois pontos, a distância do A até esse... Opa, deixa eu fazer retinho aqui. A distância do A até esse ponto é a mesma distância do A até este ponto aqui. Ou seja, eu encontrei dois pontos sobre a reta que tem a mesma distância do ponto A. Tá entendido, galerinha? Sim. Muito bem, meus queridos. Então, com isso, nós encerramos a aulinha de hoje. Tá? Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. Muito obrigado pela atenção. Tá? Eu vou
parar aqui a apresentação para que o próximo professor assuma, tá? Pessoal, um grande abraço, até a próxima aulinha, fiquem todo mundo bem aí, valeu, tchau, tchau. Valeu, senhor. Valeu, senhor. Feito.